Olá, meu terceiro ano B, como é que vocês estão, meus queridos alunos? Enfim, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de história dessa semana. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a invasão holandesa que aconteceu aqui no Brasil. Bem, mas antes de mais nada, vamos recapitular o ponto da história do Brasil que nós paramos. Nas últimas aulas, nós vimos um pouco sobre a resistência da escravidão dos africanos aqui no Brasil. Nós já estamos na parte da história onde os engenhos de cana-de-açúcar foram feitos, né? Mas os portugueses precisaram pedir ajuda aos holandeses, fizeram empréstimos aos holandeses para construírem os engenhos de cana-de-açúcar. E outra, eles construíram, com a ajuda dos holandeses, os engenhos de cana-de-açúcar, porém eles não tinham trabalho, eles não tinham condições, eles não tinham dinheiro para pagar a mão de obra. Então, a única forma que eles encontraram de sanar, de resolver esse problema foi como? Foi fazendo o tráfico de escravos lá da África. Tentaram com os indígenas, mas os indígenas foram espertos, porque conheciam as terras brasileiras mais do que os próprios portugueses. Então, era fácil fugir e não eram encontrados facilmente. Então, eles fizeram o tráfico dos africanos através dos navios negreiros. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um ponto mais à frente da história de uma invasão que aconteceu. Até então, quem dominava as terras brasileiras era apenas os portugueses, mas em 1580 aconteceu uma coisa diferente. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Portanto, antes de mais nada, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 378. E antes de continuarem essa aula, eu peço que vocês façam uma leitura prévia. Uma leitura calma, reflexiva. Se tiver com dificuldade de concentração, leia em voz alta, tá certo? Aí na sua casa, na aula de reforço, porque uma leitura reflexiva prévia antes de continuarmos essa aula, ela é necessária. Então, eu peço que vocês façam a leitura do texto base, que está na página 378, e termina no finalzinho da página 379, que vai falar justamente sobre o assunto que nós vamos abordar na aula de hoje. E depois de ter feito essa leitura, vamos continuar. Então, como diz aí o texto base, em 1580, o rei da Espanha, Felipe II, recebeu como herança o reino e as colônias de Portugal. Por que ele recebeu como herança? Porque o regente, quem regia Portugal até 1580 era um cardeal, que era o cardeal Dom Henrique. E ele morreu. Como ele era um cardeal, ele era do clero, ele era da Igreja Católica, ele não tinha herdeiros. Então, como ele não tinha herdeiros, a pessoa mais próxima dele era Filipe II, que era parente distante. Então, ele ficou no lugar de Dom Henrique. E foi assim que ele recebeu como herança o reino de Portugal, vejam que herança, e as colônias. E nessa época o Brasil era colônia de Portugal. Então, naquela época, o rei Filipe II, ele entrou em briga, em guerra com a Holanda. E naquela época, a Holanda se beneficiava demais do comércio de cana-de-açúcar. Todo o comércio de cana-de-açúcar que acontecia em Portugal e nas colônias de Portugal beneficiava de alguma forma a Holanda. Então, gerava muito dinheiro para a Holanda e a Holanda não queria perder esse dinheiro de forma alguma que estava ganhando com o açúcar, que, como vocês sabem, era um produto muito caro na época. Se hoje é caro, imagine na época. E o que foi que aconteceu? Quando
o rei Felipe II entrou no poder, ele proibiu o comércio de açúcar com os holandeses. E aí os holandeses enlouqueceram, minha gente, porque eles precisavam desse dinheiro que era arrecadado com o comércio de açúcar. Então, eles tentaram, os holandeses, de alguma forma, resolver o problema. E eles tentaram conversar com o rei Felipe, não teve conversa. Então, o que foi que eles fizeram? Eles disseram, vamos atacar. E vamos atacar onde a segurança é mais fraca. E onde era que a segurança era mais fraca? Nas colônias. E adivinha qual foi a colônia que foi atacada? O Brasil. Então, no ano de 1624, os holandeses atacaram e conquistaram Salvador, na Bahia. Porque, além de ser um importante porto de exportação de açúcar na época, a cidade era a sede do governo geral. Então, era de lá que todas as ordens saíam. Era de Salvador. Então, os holandeses atacaram a Bahia no ano de 1624, mas a invasão falhou. A primeira invasão holandesa aqui no Brasil não deu certo, porque na época o rei Felipe II ele tinha muito poder, porque Portugal naquela época era um país muito poderoso, pessoal. Então o que foi que o rei Felipe fez? O rei da Espanha, né? Em resposta ao ataque. Quando eu falo rei da Espanha, gente, era porque naquela época Portugal era regido pelos espanhóis, tá bom? Então, o rei, em resposta ao ataque, enviou para a colônia, que antes era colônia, a colônia do Brasil, uma esquadra com 52 navios. Com isso, os holandeses se renderam. Os holandeses, na época, eram mais fracos, não tinham tanto poder, então eles se renderam. E no dia 1º de maio de 1625, os holandeses foram embora da Bahia. Foram embora. Desistiram porque perderam, eram mais fracos do que, na época, eram mais fracos do que o rei que dominava Portugal e a Espanha. Então, a primeira invasão não deu certo, mas eles não deixaram barato. Eles não desistiram da batalha, eles desistiram apenas daquela... Eles não desistiram da guerra, desistiram apenas daquela batalha. Como eram mais fracos, foram embora, mas depois de 6 anos eles voltaram. Então, no ano de 1630, os holandeses atacaram novamente o Brasil. E dessa vez o alvo não foi mais a Bahia, e sim Pernambuco, que na época, depois de 6 anos, era a maior área produtora de açúcar. Dessa vez, os invasores eles foram bem-sucedidos. Eles conquistaram Pernambuco e ocuparam a capital pernambucana, que na época era Olinda. E o que era que a Holanda queria, gente, com essas invasões? Eles queriam retomar o comércio de açúcar com o Brasil, que o rei Felipe II tinha proibido. Então, o que foi que aconteceu? Eles, na época, eram mais fortes, disseram, podemos revidar se alguém vier nos atacar, então vamos ficar aqui, estabelecer moradia aqui. Então, eles estabeleceram uma colônia no Brasil, na capital pernambucana, que era Olinda, e chamaram alguém muito inteligente para administrar e conseguir manter o vínculo entre a colônia, o Brasil, e a Holanda, para que o comércio de açúcar fosse retomado. Então, quem foi o escolhido para administrar a região que foi invadida? Maurício de Nassau. Maurício de Nassau era um conde holandês. E esse conde holandês, chamado Maurício de Nassau, chegou em Pernambuco no ano de
1637. Nós temos um errinho aí no slide, tá, gente? Peço perdão, aí no slide está 1937. Mas o ano que Maurício de Nassau chegou foi 1637. Então, Maurício de Nassau era um conde muito poderoso e também muito inteligente. Não foi à toa que ele foi escolhido para administrar a região invadida. Então, durante o governo de Maurício de Nassau, a região de Recife ficou muito rica e foi muito bem sucedida. Ela foi modernizada, foram construídas diversas pontes, canais, praças. Realmente foi colonizada aquela região onde Nassau administrava. Nassau, ele também fez vários acordos com os colonos portugueses que viviam na região pernambucana. Então, ele foi o principal, foi a principal ponte entre Holanda e os colonos que habitavam aquela região. Então, na época que Maurício de Nassau administrou essa região invadida, ele garantiu que os colonos receberiam ajuda financeira para reconstruir os engenhos que foi destruído durante a invasão holandesa, porque eles tiveram, uma certa batalha, um certo atrito, e com esse dinheiro para a reconstrução dos engenhos destruídos, a produção de açúcar voltava a crescer e ele conseguiria levar essa produção para a Holanda. E foi concordado, a maioria dos colonos concordaram, ganharam o dinheiro para reconstruir os engenhos, mas aí, no ano de 1644, 14 anos depois de Maurício de Nassau estar na capital pernambucana, ele teve que voltar para a Holanda. E aí os novos governantes de Pernambuco começaram a cobrar algumas dívidas dos colonos. Dívidas como impostos, que até hoje nós pagamos. Os impostos naquela época, com certeza, eram diferentes. Mas aí esses governantes começaram a cobrar dívida dos colonos e os colonos, insatisfeitos porque não queriam pagar essas dívidas, passaram a lutar contra o domínio holandês. E depois de diversas batalhas, os holandeses foram expulsos mais de uma vez do Brasil. Após 24 anos de domínio da capital pernambucana, os holandeses foram expulsos do Brasil e foram embora. E é aí na parte da história que nós vamos pausar hoje. Para que essa aula não fique muito comprida, nós vamos contextualizar ela e nos aprofundar melhor nesse conteúdo em sala de aula. Então, vejam como aconteceu a invasão holandesa, por que aconteceu e o que foi que aconteceu durante esses 24 anos de domínio holandês aqui no Brasil. Tá certo, pessoal? Então, vamos dar uma pausa aí e na próxima semana nós continuamos. Depois dessa aula, o que precisa ser feito? Eu vou deixar lá nas atividades no portal, intitulada como Atividade 30, História, Casa, um texto complementar desse conteúdo sobre a invasão holandesa no Brasil. Esse texto deve ser escrito no caderno, na disciplina de História, e ser levado para a sala de aula, para que o visto possa ser dado. Esse texto escrito no caderno, na disciplina de História, vai ter ponto de participação. Então, eu peço a participação de todos, porque é muito importante. Vocês estão precisando melhorar a escrita de vocês e a prática ajuda bastante. Então, façam isso, tá bom? Finalizou essa aula, finalizou essa explicação, vocês fazem isso. Procuram a atividade, caso tenha alguma dúvida, entrem em contato comigo, que eu estou à disposição de todos vocês, como sempre. Qualquer coisa, se estiverem apressados, façam uma videochamada. E é isso, meus amores. Espero que todos tenham compreendido um pouquinho de como aconteceu, como foi que os holandeses entraram aqui no Brasil e o que foi que eles aprontaram. E é isso. Na próxima semana, continuamos com a história do nosso Brasil. Eu agradeço a todos pela atenção, desejo a todos um ótimo dia de estudos e um grande beijo no coração de todos vocês. Se cuidem!
Tchau, tchau!